vamos continuar, né, irmãos? Olha, hoje está demais esse negócio aqui. O negócio está pegando fogo mesmo, de verdade. Eu vou estar chamando aqui nosso querido e amado irmão Mateus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida desse jovem. Amém? Promessa de Deus. Eu queria que você ficasse de pé mais uma vezinha. Não é ministério senta e levanta não, mas nós vamos estar orando mais uma vez. Nosso querido, o Senhor Deus está aqui para o teu filhinho, com compromisso de trazer a tua palavra, Senhor. Pai, ele se preparou para esse momento. Pai, ele é um jovem, Pai da glória, que teme ao Senhor, que crê na tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, usa, Pai, o teu filhinho, Pai, mais uma vez, como o Senhor tem usado. Enche o teu filho, a tua palavra diz, abre a tua boca que eu vou encher. Senhor, enche ele nessa noite, Espírito Santo. Senhor Deus, que ele possa, Pai da glória, derramar, Pai da glória, sobre essa igreja mais e mais, Pai, que está sendo derramado. Usa a vida dele, Pai, da forma que o Senhor quiser. Deus, através da humildade do teu servo, Senhor, Pai, eu te peço nessa noite, juntamente com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus. Então, para mim é uma alegria muito grande rever, tá bom? De verdade. Tia Ritinha sempre tô vendo, mas o irmão Nilson, ele fica muito feliz. E rever todos os outros irmãos que me acompanharam durante muito tempo, desde quando eu era novinho aqui na igreja. Cheguei aqui com 16 para 17 anos e muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Hoje eu não estou morando mais aqui, estou no Rio Grande do Sul, mas aqui é a minha casa. Que é o lugar que eu amo, é o lugar que eu tenho um pastor que para mim é uma referência em muitas coisas, que me ensina muito, mesmo de longe. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar compartilhando e aprendendo com os irmãos, né? Eu acredito muito que quando a gente é incumbido de falar da palavra de Deus, a gente é o primeiro a ser ensinado, o primeiro a ser consertado, o primeiro a ser ministrado. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque o que prega não é a nossa eloquência, o que prega não é aquilo que a gente sabe falar ou não. E Deus falou isso muito no meu coração. A nossa verdadeira pregação, ela não vem pelo que sabemos ou pelo conhecimento que nós tivemos ao longo da vida, mas a nossa verdadeira pregação vem através do exemplo, né? O que prega de verdade não é no púlpito, né, na fala, é no exemplo. E o exemplo vem através de você decidir seguir uma vida com o Senhor a sério. Eu fui para um retiro e lá no retiro teve um pastor que pregou de uma forma que me impactou muito. E essa palavra, ela veio ao meu coração e ele pregou muito para os jovens sobre levar o evangelho a sério. Isso entrou no meu coração como uma espada realmente de dois gumes que lacerou, porque às vezes a gente leva as coisas de um jeito, de outro, a gente vai na igreja, levanta a mão. Mas o evangelho ser levado a sério não é somente ser um bom cristão ou fazer as coisas corretas, mas é também impactar a vida de outras pessoas, é entregar a Deus aquilo que realmente nos custa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Sobre como entregar ao Senhor um culto que seja verdadeiramente um culto aceitável ao Senhor. Eu falo muito que as pessoas pregam que Deus é santo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que você perguntasse ao seu irmão: é possível você ser algo que você criou? Pergunte para ele. A gente diz que Deus é santo, mas se o Senhor criou a santidade, como Ele é santo? Se Ele criou a santidade é porque Ele é muito maior do que santo. Ele é muito mais do que santo. Então tudo que nós fazemos e tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor, por mais que seja em santidade, mesmo assim, para Ele não era bom o suficiente. Nada que nós fazemos, por mais que nós sejamos bons, tocamos muito bem bateria ou pregamos muito bem, nada é bom o suficiente. Mas por misericórdia o Senhor aceita, por misericórdia o Senhor recebe, por misericórdia o Senhor tem graça e vê graça em nós. Então o primeiro ponto principal é a gente entender que nós não somos nada. A Bíblia fala que a vida do homem é como um vento que passa.
logo mais a gente não acha nada. Ou seja, o nosso tempo aqui na terra é passageiro. As coisas dessa terra passam. Já disse Salomão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa. Mas aqueles que permanecem no Senhor, a palavra de Deus fala, aqueles que vivem no Senhor, aqueles que têm o Senhor na sua vida, esses permanecem para sempre. E a gente vai também aprender um pouco isso. Por isso eu gostaria que os irmãos, sentados mesmo, pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis 4. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 4. É um capítulo difícil de se achar. Se os irmãos estiverem perdidos, peça ajuda aos universitários aí ao lado. Tá bom? Gênesis 4. E assim diz no verso 1: E coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a um filho, a um varão, a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Repita comigo: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do Senhor e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas para ti cumpre dominá-lo. Esse é o texto. Gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo no livro de Salmos 51. Não vai ser um texto que eu vou usar muito, vou usar ele mais no final, mas eu gostaria de já ler para adiantar, tá bom? Livro de Salmos 51. E assim diz a palavra do Senhor: Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, compadece-te de mim, ó Deus, disse Davi, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recontido me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei limpo. Lava-me, ficarei alvo, mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exaltem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esses são os dois textos que eu gostaria de ler com os irmãos. O segundo eu vou usar mais para o fim. Essa palavra foi uma palavra que o Senhor me deu recentemente, quando eu cheguei em casa. Eu gostaria de compartilhá-la com vocês. O primeiro texto que eu li conta a história de um homem chamado, inicialmente fala mais sobre Caim, e depois ele traz sobre a história de Abel, de forma bem rápida. Só que o que muitas pessoas se atentam por esse texto é eles olharem apenas para a história de Caim e Abel. Todos conhecem aqui que ambos oferecem ao Senhor sacrifícios, ambos oferecem ao Senhor coisas, e por própria decisão. Eles não têm motivo, eles não têm nenhum tipo de incentivo. Os pais deles não chegam para ele e falam para eles que eles deveriam sacrificar, mas eles decidem ofertar ao Senhor, na verdade, não sacrificar, mas ofertar ao Senhor. E quando eles ofertam ao Senhor, a gente tem por objetivo olhar sempre para a pessoa, para o indivíduo. Mas quando nós decidimos olhar para o indivíduo, nós devemos saber que a história de um indivíduo é marcada também por a sua história pregressa.
E muitas pessoas esquecem disso. Quando a gente olha a história de Caim e Abel, a gente não está olhando a história apenas de dois jovens que eram privilegiados e que tinham a possibilidade de encontrar o Senhor. Nós estamos olhando a história de dois jovens que eram filhos de Adão e de Eva. Repita comigo, Adão e Eva. Adão e Eva, muitas pessoas se esquecem quando leem esse texto. Foram dois homens que tinham, na verdade, uma grande frustração em suas vidas. Eles foram criados pelo próprio Senhor, colocados em um jardim, tinham uma intimidade que nenhum de nós experimentamos ainda, mas que um dia, em nome de Jesus, experimentaremos, que é ver o Pai face a face e conversar com o Senhor. Adão e Eva foram colocados no centro da vontade de Deus, no melhor lugar do mundo. Deus havia uma terra perfeita, mas em toda perfeição achou-se um lugar ainda mais que perfeito, que era o jardim. E Deus ali coloca Adão e Eva, dois homens, um homem e uma mulher, dois homens que eu disse ser humano. E quando eles foram instalados ali, por causa do pecado, por causa do erro, eles são retirados e se afastam do Senhor. Então, quando a gente olha a história de Caim e Abel, a gente tem que analisar também a história pregressa a ele, a sua história familiar. Um homem e uma mulher que se afastam do Senhor, que pedem a oportunidade de se relacionar com o Senhor, possivelmente na sua vida guardam marcas terríveis, guardam marcas de frustrações. Possivelmente Adão e Eva eram pessoas que tinham na sua vida o triste arrependimento de ter perdido tudo, de ter perdido toda uma terra, de ter perdido o governo, de ter perdido a intimidade com o Senhor, de ter perdido ali a oportunidade de todos os dias, às 6 horas, conhecer a Deus, ao anoitecer, de conversar com o Senhor. E possivelmente Caim e Abel foram criados num lar frustrado, num lar desestruturado, num lar em que possivelmente as culpas, como Adão fez lá com Deus em relação a Eva, eram existentes. Quando Deus chega para Adão e fala assim: o que houve, o que você fez? Ele fala assim: foi a esposa que tu me deste. Ele joga a culpa para a esposa. E talvez esse comportamento se repetisse, porque a Bíblia diz que eles não buscam, não tem nenhum registro bíblico que eles voltaram a buscar do Senhor. Depois do pecado, a primeira atitude de voltar a Deus foi através de Caim e Abel. Mas esses jovens, mesmo em um contexto familiar desestruturado, mesmo um contexto familiar marcado pelo afastamento do Senhor, mesmo um contexto familiar marcado pela ausência de Deus, eles decidem buscar ao Senhor. Então eu quero dizer hoje para você, que eu não sei qual é o contexto familiar que você foi inserido, que você foi colocado, que eu não sei qual é a realidade que você foi criado, mas eu quero te dizer hoje, esta noite, que independente da sua família, que independente daquilo que você foi ensinado, existe um Deus que está disposto a escutar você, que está disposto a receber os seus sacrifícios, e que hoje à noite quer mudar a sua história, a sua realidade. Não existe impeditivo para quem deseja buscar o Senhor. Se você deseja buscar o Senhor de verdade, não importa se você é lavrador ou se você é pastor, não importa se você vem de uma família estruturada ou desestruturada, Deus está aberto para você, Ele está disponível para você. Existe um texto que eu amo que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus diz que os nossos pecados têm colocado separação entre nós e Deus, mas o amor de Deus ultrapassa qualquer coisa. Deus, Ele não ama o nosso pecado e nós devemos nos consertar e levar o Evangelho a sério, mas não existe nada que impeça o amor de Deus de nos atingir se nós tomarmos uma decisão de um novo. E esses jovens eles decidiram buscar ao Senhor, eles decidiram ter uma intimidade com Deus, e eles decidem por conta própria. Então o primeiro passo para você ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, é uma decisão. A decisão, ela começa primeiramente nos campos das ideias, no seu pensamento. Tudo aquilo que você pensa, você concebe. Como que o pecado acontece? Primeiro vem a tentação, depois ele é introduzido na nossa mentalidade, e quando ele é efetuado, aí existe o pecado. Mas assim também existe a salvação. Tanto que tem um texto na palavra de Deus que Paulo, com sabedoria, fala que nós devemos renovar a nossa mente.
para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O centro das decisões são as nossas mentes. E esses jovens então decidem romper uma história de afastamento do Senhor para iniciar uma nova história. Eu quero dizer que você vai ser a pessoa, e eu serei a pessoa, que vai fazer um rompimento de uma história de afastamento de Deus na minha família, na sua família. Que se até hoje a tua família foi marcada por uma história de pessoas que se afastaram do Senhor, que tiveram vícios, você pode ser essa pessoa que com uma decisão pode mudar a história, pode mudar o futuro dos seus filhos e construir uma linda história com o Senhor. Então eles decidem, independente da realidade familiar, eles encontram a oportunidade de encontrar um Deus que é Pai. A palavra de Deus fala no livro de Salmos 27, número 27, verso 10, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, se você ainda tem dúvida de buscar esse Deus, eu quero dizer que existe um Deus que é Pai, que é bondoso, que está pronto para receber a sua oferta. Tópico 2, Caim e Abel decidem por conta própria estabelecer uma relação com o Senhor. Eles não procuram achar o Éden, eles não procuram nem tampouco o conforto que os pais deles haviam perdido, mas eles decidem buscar a Deus, eles decidem buscar ao Senhor. O mais interessante é que o pensamento de ambos são verdadeiros. O erro e a diferença entre Caim e Abel não começa no ponto da decisão. Ambos decidem ofertar ao Senhor. Não existe nenhum relato bíblico que diz que eles decidem ofertar ao Senhor para buscar o Éden ou buscar aquilo que seus pais tinham perdido. Eles decidem se reaproximar. Os dois tinham uma decisão boa, tinham uma decisão genuína, que era encontrar o Senhor. Mas apenas decidir não é o bastante. É necessário se preparar. Diga para o irmão que está ao seu lado: apenas decidir não é o bastante. É necessário se preparar. E aí começa a distinção entre um homem que vai ter a sua oferta e ser aceito por Deus, e um homem que não vai ser aceito pelo Senhor. Quando nós pegamos o texto, nós analisamos no texto de Gênesis, verso 4, número 4, que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta. Não existe nenhuma especificação no texto bíblico de que oferta era essa. Ele não fala se eram os melhores alimentos da terra que ele trouxe, ou o motivo e qual foi a seleção de Caim. Caim traz uma oferta, qualquer coisa, uma coisa. Mas o texto posterior fala que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Quando a gente coloca a nossa decisão em prática, o nosso coração, ele vira com aquilo que nós exemplificamos. Porque eu disse no início que a pregação não é a fala, mas é o exemplo. Porque quando você pratica, quando você se prepara, o seu coração ele ganha forma daquilo que você está fazendo ao Senhor com sinceridade. Quando Deus ele vai escolher um novo rei para Israel, tem algumas pessoas que dizem que Saul não foi escolhido por Deus. Existe um texto bíblico que o próprio Samuel diz para Saul que o seu reino seria confirmado para sempre, mas porque você não obedeceu, porque você fez algo que não era certo, o seu reino foi tirado de ti e o Senhor tem escolhido outro rei. Saul tinha sido escolhido por Deus, mas o reino foi tirado dele. Quando Samuel vai na casa de Jessé, ele vê primeiramente Eliabe, e ele pensa que é o rei, mas o Senhor fala assim: não te atenta para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê, eu, o Senhor, vejo o coração. Coração, irmãos, aqui na verdade é aquilo que você tem pensado. Quando Deus chama, Deus olha a sua mentalidade. Quando Deus chama, Deus olha o seu pensamento, os seus desejos. Mas quando Deus decide escolher e colocar um homem na posição de escolhido, um homem na posição de servo e de ungido, ele olha as suas atitudes e as suas ações. Davi ele foi chamado para ser rei pelo seu coração e pela sua mentalidade, mas ele só foi posto no trono quando o seu exemplo, quando as suas ações condiziam com aquilo que ele pensava e com aquilo que o seu coração concebia. Então, quando a gente vê a história de Caim e Abel, a gente vê dois homens que tinham um pensamento, ofertaram ao Senhor, mas nós vemos um que através das suas ações, das suas atitudes, foi eternizado, porque no livro de Hebreus 11 diz
que Abel entregou uma oferta ao Senhor, uma oferta de coração, do melhor da terra, e mesmo depois de morto, a sua oferta ainda clama. Quando você decide viver uma vida de pregação pelo exemplo e não pelas palavras, a sua pregação é eternizada. Quando você decide viver uma vida com o Senhor, uma vida de atitude, aquilo que você está fazendo a Ele é eternizado e vai servir de exemplo para gerações e gerações. Eu quero dizer que Deus tem nos chamado para uma vida de exemplo, para uma vida que seja marcada não apenas de boas intenções e de bons corações. Deus não é açougueiro, Ele não está ligado só com o coração, Ele não é cardiologista, Ele quer ver as nossas atitudes também. Então eles decidem se preparar, e eles decidem oferecer algo ao Senhor. E Abel entrega algo que é muito importante, ele entrega ao Senhor algo que lhe custa. Caim era lavrador, então o que ele tinha que entregar ao Senhor era o fruto da terra. Abel era pastor, o que ele tinha para entregar ao Senhor era das suas ovelhas, era o que ele vivia. Quando Caim chega a Deus e entrega uma oferta, acredito eu, não existe especificidade nisso, eu posso conjecturar, o texto me dá essa permissão, que talvez ele tenha entregado ao Senhor não algo que realmente lhe custava muito, foi uma oferta. Ele não teve um filtro de entrega. E quantos de nós não temos feito isso? Quantos de nós não temos filtrado aquilo que nós temos entregado ao Senhor? Achamos que qualquer coisa que trouxermos a Deus está bom, que Deus está interessado em qualquer atitude nossa, que não importa, se vir o culto de domingo está ótimo, se louvar ao Senhor muito bem, com uma voz afinada está bom, mas essa oferta não é aceita, porque Deus, antes de olhar para a oferta, Deus olha para quem está entregando. Quando a palavra de Deus diz no verso posterior, quando Abel entrega, a Bíblia diz que primeiramente Deus aceita Abel e depois a sua oferta. Primeiramente Deus aceita aquele que está entregando, para depois olhar para a oferta. O que nós temos sido, sabe? O que nós temos plantado dentro do nosso ser? Será que nós temos nos preocupado mais com a obra de Deus do que com Deus da obra? Existem pessoas que têm colocado a sua vida dentro do ministério de louvor ou dentro da palavra, isso é perfeito, mas como que tem estado a nossa vida ao Senhor? Eu quero dizer que antes de Deus aceitar aquilo que nós temos entregado a Ele, Ele precisa de nos aceitar, Ele nos olha. E esse é o primeiro ponto de um culto de verdade ao Senhor. Irmãos, portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. O que entregamos ao Senhor deve seguir uma racionalidade, uma intencionalidade. Tem que ser algo racional, tem que ser algo intencional, tem que ser algo movido pela fé sim, mas tem que ser algo que realmente é de coração. Caim e Abel decidem se aproximar do Senhor e com isso separam parte do que possuem e decidem entregar ao Senhor. A entrega a um Deus vivo e real está relacionada com uma devoção a Ele. Devoção, quando você decide devotar algo, é você submeter algo a Deus, é você separar. Não existe entrega sem separação. O erro de Caim foi entregar algo que não era separado ao Senhor. Então que nós possamos tomar a decisão, mas também separar e nos preparar para a entrega ao Senhor. E logo depois dos preparativos, a Bíblia diz que eles entregam de diferentes formas ao Senhor, coisas diferentes. Um entrega um cordeiro e o outro entrega alimentos. E o tópico 4 dessa mensagem é que a entrega deve ser realizada de forma espontânea e com algo que realmente nos custe. Tem que custar. Tem que ser algo que realmente custe ao nosso coração. A palavra de Deus diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando a gente vê por toda a história de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, foram pessoas que estavam decididas a entregar algo ao Senhor. E normalmente todas as pessoas que tiveram as suas orações atendidas entregaram algo que realmente lhe custava. Quando a gente olha a história de Ana,
a gente vê que Ana, por diversas vezes, subiu ao Senhor clamando a Deus no templo por um filho. Mas quando ela decide pedir ao Senhor um filho, mas decide também entregar esse filho a Deus, ela recebe uma resposta, ela recebe a provisão. Quando nós decidimos pedir a Deus algo, e decidimos ter a promessa de Deus na nossa vida, e uma intimidade com Deus na nossa vida, mas não colocamos a promessa de Deus acima do Deus da promessa, nós vivemos um milagre. Muitos de nós temos vivido a nossa vida amando mais aquilo que Deus nos dá do que o próprio Deus. Isso tem sido um erro detestável. Quando Deus ele chama Davi para o ministério, é um homem que eu admiro muito. Deus ele permite Davi passar por coisas que nenhum outro homem passou. Davi ele foi perseguido por Saul para matar o possível Saul que haveria dentro dele. Quando Davi foi perseguido por Saul, o Saul que poderia haver dentro de Davi, que era um Saul que amava mais as coisas e o reino do que Deus, foi destruído pelo Senhor. Deus permitiu que isso acontecesse. Existem circunstâncias difíceis que você tem enfrentado e que eu enfrento, que na verdade são provisões do Senhor para mudar a nossa história e mudar a nossa vida. E quando a gente vê, Abel faz isso, em um tempo em que a provisão era importante, que o alimento era escasso, porque antigamente as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre a agricultura. Abel decide entregar tudo ao Senhor. Ele decide entregar o alimento, as gorduras desse alimento ao Senhor, e Deus se agrada disso. Baseando nisso, falando que nós não devemos entregar algo a Deus que não nos custe nada, tem um texto muito lindo desse mesmo Davi, que fala em 2 Samuel 24, que diz: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Quando Davi ele peca diante de Deus, ele erra de fazer um censo. Quando Deus dizia que o povo dele seria incontável, ele decide montar e levantar um altar, Senhor, em Araúna. Então o dono daquela terra decide entregar a Davi tudo que era necessário. Mas Davi ele nega, pelo seguinte princípio, que um culto ao Senhor deve ser baseado em algo que nos custe. E o que será que tem sido mais importante de Deus do que Deus na nossa vida? O que será que tem ocupado um lugar maior do que o Senhor dentro dos nossos corações? Eu quero dizer que Deus tem nos convidado hoje, essa noite, para entregar isso. Um culto de verdade ao Senhor é baseado numa entrega genuína, intencional, mas também uma entrega real e verdadeira, de algo que nos custe, de algo que realmente é importante para nós. Chegar ao culto e entregar uma oferta é fácil, mas chegar ao culto e entregar algo que realmente é especial, que realmente é uma primícia, é mais difícil. E é exatamente o mais difícil que é aceito pelo Senhor. Quando Deus ele chega para Abraão e fala com Abraão e pede a Abraão um filho, no texto de Gênesis 22, 21, ele pede a Abraão especificamente, abre para mim por favor, Gênesis 22, 21. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. A Bíblia fala que quando, eu acho que eu selecionei o texto errado, mas a Bíblia fala que quando Deus pede para Abraão, o filho dele, Gênesis 22, verso 2. Gênesis 22, verso 2 diz: e acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre dos montes que te mostrarei. Gênesis 22, verso 2. Aí está o princípio de entrega. Quando Deus pede a Abraão o seu único filho, Abraão já tinha tido Ismael. Mas quando Deus pede o seu único filho, Deus na verdade está pedindo verdadeiramente o filho que lhe custava. Para ter uma intimidade com o Senhor, a gente tem que entregar a Deus verdadeiramente aquilo que nos custa, aquilo que é importante para nós. O único filho que era verdadeiramente o filho da promessa era Isaque, e era justamente esse que Deus queria. Deus hoje tem nos convidado a escolher não apenas aquilo que nós temos como promessa nas nossas vidas,
a escolher entre a promessa e ele. E todas as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. Então nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é um princípio muito importante que nós devemos ter em nossos corações. Abel entregou o que lhe custava e o que ele amava. Teve cuidado e preocupação. Antes de receber a oferta de Abel, Deus reconhece o coração de Abel. Onde está o coração do homem? Ali está o seu tesouro. Onde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver nos nossos mantimentos, naquilo que nós construímos, ali está o nosso tesouro. Eu falo isso porque quando nós vivemos uma vida de conquista, a gente tende a amar mais aquilo que nós conquistamos daquele que nos deu a conquista que nós possuímos. Existe algo muito tentador, e isso é algo totalmente destruidor. Porque quando nós colocamos as coisas frente a Deus, possivelmente nós viveremos uma vida de desastre, de derrota. Mas Abel fez diferente. E ao preço de receber glórias e honra, a sua oferta foi aceita pelo Senhor. Mas diante dos homens ele teve uma recompensa que não era tão boa: a morte e a inveja. Muitos de nós pensamos facilmente que quando nós escolhemos o caminho correto, o caminho certo, nós viveremos o melhor dessa terra e tudo vai ocorrer bem. Mas uma vida de entrega a Deus não é baseada assim. Quando Abel ele entrega ao Senhor, o seu irmão começa a ter sentimentos ruins com ele e decide matá-lo, decide tirar a vida dele, e Abel é morto, e o seu sangue clamava ao Senhor. E isso me deixa muito pensativo sobre o quanto o propósito de Deus nos requer, sabe? Todos os homens na história bíblica que nós vemos que Deus chamou, após serem chamados e escolhidos pelo Senhor, passaram por um momento de perseguição, passaram por um momento de dificuldade, passaram por momentos de provações. José, após ser escolhido e após Deus entregar sonhos a ele, a Bíblia fala que os irmãos não podiam mais conversar com ele pacificamente. Então decidiram vender ele como escravo. Primeiro colocaram ele dentro de um poço e queriam matá-lo, mas depois decidem vender ele como escravo, porque ele tinha um sonho, porque ele aceita o propósito de Deus. Entregar ao Senhor e viver uma vida com Deus vai exigir de nós mudanças dentro do nosso conforto, dentro da nossa realidade. Hoje, em um tempo que nós temos vivido uma vida baseada no conforto, na busca pelo conforto, abrir mão de tudo pelo Senhor é muito difícil. Abrir mão de tudo pelo Senhor é muito mais complicado. Mas eu quero dizer que é impossível você viver uma vida de eternidade ao Senhor, com uma adoração que seja eterna, sem passar por momentos de perseguição, sem decidir perder a sua própria vida pelo Senhor. Deus hoje tem nos chamado para exercer um culto racional, um culto verdadeiro ao Senhor. E um culto verdadeiro ao Senhor não está baseado no nosso conforto, não está baseado na nossa tranquilidade, está baseado naquilo que nós temos como entendimento ser mais importante. E aquilo que nós temos por entendimento ser mais importante deve ser a Deus, em detrimento do nosso bem próprio, em detrimento da nossa prosperidade, em detrimento das nossas bênçãos. Deus tem chamado muitos, mas tem escolhido apenas uma geração que decida viver eternamente para Ele, mesmo que isso custe a própria vida, mesmo que isso custe os seus bens, mesmo que isso custe a sua família. Ei, Deus tem te chamado para uma nova história, uma história de entrega, independente de qualquer coisa, independente das perseguições, independente das dificuldades. Não existe um homem de Deus que não passa por dificuldade, e quando tentam fugir da dificuldade são rejeitados pelo Senhor. Sabe por que Saul caiu? Porque ele foi fazer algo que não era devido. Ele foi sacrificar ao Senhor porque o povo estava perseguindo ele, estava reclamando. Quando nós fugimos daquilo que Deus colocou como deserto na nossa vida, nós perdemos o propósito. Quando nós decidimos fugir por medo do povo nos perseguir e tirar o nosso reino, quando nós colocamos a oferta primeiramente na frente do nosso Deus, o Deus que é consumador de tudo, que é dono de tudo, aquilo que nós amamos em detrimento do Senhor é nos tirado. Será que o teu foco não tem sido errado? Será que você tem pedido ao Senhor uma família restaurada? Será que você tem pedido ao Senhor planos, histórias novas na sua área profissional? Todo mundo prega sobre isso, isso é lindo. E você talvez tenha colocado isso como primeiro lugar na sua vida. As
pessoas dizem: Deus está preparando algo novo para você. O Senhor que fez o céu e a terra e tudo que há em 6 dias e no 7º descansou. Precisa demorar e precisa preparar alguma coisa para alguém? A palavra diz no livro de Salmo 139 que Deus viu o nosso corpo ainda informe, no seu livro escreveu todos os nossos dias. Tudo que nos espera, tudo que é de Deus para nós já está pronto. Só está aguardando o nosso preparo. Só está aguardando nós estarmos prontos. E estar pronto para viver o sobrenatural de Deus e ser aceito pelo Senhor é marcado por uma entrega real e verdadeira. Abraão teve que entregar o seu único filho. Ele tinha 2, mas aquele que não era o da promessa, Deus nem considera na entrega. Deus só considera realmente aceita uma oferta quando essa é marcada por algo que nos custe. E quando nós vivemos uma vida tentando fugir disso, quando nós vivemos uma vida tentando fugir dessas perseguições, nós vivemos uma vida de desastre. Em paralelo a Saul, como eu disse, que tentou fugir da perseguição do povo para sacrificar ao Senhor e com isso perde o seu reino, existe um homem, Davi, que quando estava sendo perseguido por esse mesmo Saul, tem a oportunidade de matar e dar fim à sua perseguição. Ele nega e não mata, porque ele não iria passar à frente de Deus no seu preparo. Quanto de nós temos tentado pular o preparo que Deus tem feito nas nossas vidas? Temos tentado pular fila, temos tentado antecipar as coisas, porque nós temos amado mais a promessa de Deus do que o Deus da promessa. Quanto de nós temos escolhido viver para aquilo que o Senhor nos entregou e não viver para aquele que nos entregou algo? Mas Deus hoje tem pedido de nós um conserto, tem pedido de nós uma mudança de atitude, tem pedido de nós uma mudança de realidade, de ações. Você pode decidir muito bem, você pode conceber muito bem nas suas ideias, planos, mas se os seus preparativos e a sua entrega não for condizente com aquilo que você decidiu, você não será aceito e a sua oferta também não. E é isso que nós vemos nesse texto, e é isso que nós vemos na vida de um homem como Davi, que lá na frente foi um homem que decidiu amar mais o Senhor do que tudo. O livro de Salmos que eu li para vocês conta a história de um homem, consegue sintetizar a história desse homem. O pecado de Saul foi muito menor em proporções humanas, em conceito humano, do que o pecado de Davi. Só que quando Saul ele peca, ele olha para o Samuel e fala: ei, não me deixe sozinho, rogue a Deus por mim. Ei, o povo pode pensar que eu vou perder o meu reino. Ele está preocupado com a promessa. Mas quando Davi ele erra ao Senhor, e quando ele tem reconhecimento de que ele pecou, o único pedido verdadeiro e real que ele faz no Salmo 51 é: Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito. Ei, o que nós temos colocado como prioridade vai definir verdadeiramente o nosso futuro. Não é o fato de Deus ter te chamado muitos anos atrás. Saul foi chamado por Deus da mesma forma que Davi foi. Eu te falei, foi o Senhor que mandou Samuel ir na casa de Saul para ungí-lo. É bíblico. O reino de Saul seria firmado para sempre, como diz no livro de Samuel. Mas por ele errar, o reino foi tirado dele. E não só por ele errar, porque Davi errou da mesma forma, mas por ele dar mais valor às coisas do que a Deus. As coisas lhe foram tiradas. Existe um princípio fundamental. Quando a entrega é feita por algo que nos custa, nós estamos dizendo ao Senhor que não existe altar maior em nosso coração do que o altar dele. E Deus deseja encontrar filhos que o adorem em espírito e em verdade, e que coloquem o Pai como prioridade em suas vidas. Deus quer uma geração que seja como Davi, uma geração que não seja talvez muito perfeita, que mesmo que cometa erros, busque um recomeço e uma nova história. Uma nova história marcada por o Senhor como prioridade. Esse jovem marcou uma história como o maior rei da história de Israel. Abel marcou a história como uma oferta que clama por séculos e séculos e séculos ao Senhor e que não pode ser apagado. Se você deseja o segredo de um culto real ao Senhor, se você quer verdadeiramente ter uma história de promessas de Deus realizadas em sua vida que marquem uma geração, diferente do que o mundo fala, que se você quiser ser muito bom, existe uma teoria que diz que se você devotar 18 minutos do seu tempo em qualquer atividade, ao longo de um ano você se torna especial naquilo. Na lógica de Deus é diferente.
se você quer viver as promessas do Senhor de forma genuína, não devote as suas promessas 18 minutos apenas. Se você devotar ela 18 minutos, devote ao Senhor muito mais. Porque entregando e devotando ao Senhor, você alcança as promessas que Ele tem para a sua vida. O segredo para ter uma família abençoada não é bajular a sua família, é tratá-los bem, mas é buscar e amar mais a Deus do que a sua própria família. O segredo para você viver uma cura e um milagre é você não amar apenas a saúde, você buscá-la, mas você amar o Deus que criou todas as coisas, que fez o homem. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram um milagre? Porque eles estavam desprendidos do milagre. Se o Senhor quiser, Ele pode me tirar desse fogo, mas se Ele também não quiser, Ele continua sendo meu Deus, e nós o adoraremos e serviremos a Ele. Se a nossa vida, que é o que mais importa para nós, se for necessário ser entregue ao Senhor, por amor do seu nome, que seja, porque nós decidimos entregar tudo a Deus, mesmo que isso custe a nossa vida, nós decidimos entregar algo ao Senhor. Eles decidiram, mentalizaram, se prepararam para isso, separaram e entregaram. Não existe milagre sem entrega. Se você tem sido uma pessoa que tem entregado ao Senhor, tem decidido, tem se preparado, tem dado com alegria e tem entregue com todo o seu ser, eu quero dizer que aquilo que Deus tem planejado para a sua vida vai marcar uma geração, vai marcar uma história. O seu reino não será tirado de você, mas o reino que Deus tem para você perdurará por toda a eternidade, porque Deus tem chamado reis e sacerdotes aqui neste lugar. Mas se você, como Caim, teve uma história diferente, se você, como Caim, entregou algo que não era tão especial, Deus te dá uma nova chance. Quando a gente analisa o livro de Gênesis, no verso 4, a gente vê que Deus aceita a oferta, aceita Abel e aceita a oferta dele. Caim ele não aceita, mas quem ouve a voz do Senhor é Caim. Nós não vemos no livro de Gênesis 4 Deus falando com Abel, mas nós vemos no livro de Gênesis 4 Deus falando com Caim. Quando Jesus estava perto da sua morte, Jesus abraça e dá um beijo no rosto, não de João, e não chama João de amigo, mas Deus abraça e dá um beijo no rosto de Judas e chama ele de amigo e dá uma nova chance para ele. Eu quero dizer para você que se você até hoje tem vivido uma vida que tem sido priorizando a si mesmo, as coisas que Deus te deu, o Senhor ele tem te dado uma nova oportunidade para viver o diferente. Deus tem hoje falado com você. Os propósitos de Deus ainda não se findaram na sua vida. Deus tem te dado um alerta de mudança. Deus tem te dado um alerta de transformação. O culto racional e real te dá vantagens. Abel foi eternizado, mas Caim pecando. Ele teve um chamamento de Deus para uma nova história, para um reconciliamento. Eu quero dizer que se até hoje você tem vivido uma vida de pecado, de erro ao Senhor, Deus hoje tem chamado você para mudar esse caminho, para mudar essa realidade. E Deus, quando chama, Deus orienta. Deus, quando chama, Deus dá um aviso, como um pai que avisa o seu filho. E quando Deus avisa, existe uma decisão que está em nossas mãos. A gente volta lá no início, né? A gente volta na decisão. Quando a gente erra, quando a gente se afasta do trajeto do Senhor, daquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente só atrasa o nosso próprio caminho. Eu falei com vocês que o primeiro ponto de um culto ao Senhor é decidir, não é? Depois se preparar aquilo que você está entregando ao Senhor, e depois separar, e depois você entregar o que realmente te custa. Quando Caim, ele não entrega o que realmente lhe custava, o seu preparativo, a sua preparação, a sua separação e a sua entrega são deixados de lado, ele volta para o ponto da decisão. Quando Jonas, ele decide ir por um caminho que não era o que o Senhor queria, ele só teve que fazer mais de uma viagem. Ele volta ao ponto inicial.
Então, quando você erra tentando passar à frente, quando você coloca a promessa na frente do Deus da promessa, você, ao invés de estar se adiantando, você está se atrasando, você está voltando ao ponto inicial. E uma decisão é necessária, e essa decisão é entregue nas mãos de Caim, e ele decide pelo erro, e a sua recompensa é conhecida por todos. Mas existe um homem na Bíblia que decide diferente. Nós lemos o salmo desse homem. O livro de Salmo 51 conta a história de um homem que foi colocado na mão dele uma decisão. A decisão de continuar com o seu erro, ou a decisão de ter sua vida mudada. No livro de Salmo 51 que nós lemos, esse homem decide ter uma vida diferente, decide mudar a sua história, e Deus renova a aliança com Davi. Davi, ele jejua o Senhor, ele diz ao Senhor que frente a tudo que ele tinha, ele queria a Deus, e a Bíblia fala que no final dos seus dias, Davi morreu cheio de glória, cheio de riquezas e com fartura de dias. Quando nós buscamos a Deus frente àquilo das coisas que Deus nos dá, tudo aquilo que nós poderíamos ter é nos concedido no final da nossa história. Davi, ele decide entregar, e por isso ele é um homem especial. Quem tem sido a gente na nossa história? Nós temos sido como Abel, que decide desde o início servir ao Senhor, ou por algum motivo nós temos sido como Caim, que estamos aqui, mas não estamos entregando tudo. Estamos aqui, mas não estamos entregando na plenitude que o Senhor deseja. Estamos aqui, mas também estamos enganando lá fora. Mas eu quero dizer que Caim errou dessa forma, e Davi também. Davi, no tempo que ele deveria entregar ao Senhor o seu serviço militar, ele estava no palácio, porque no tempo que os reis iam para a guerra, ele estava no palácio. E esse falta de entrega total de uma ação que ele deveria estar fazendo, ele não faz. Ele vai para a varanda, ele vê a Betseba e ele cai. Mas diferente de Caim, que no seu erro decide não ter uma nova história, Davi, ele decide uma nova realidade. Eu quero dizer que hoje, essa noite, a decisão está em suas mãos. Nós devemos decidir se nós queremos a promessa ou se nós queremos o Deus da promessa. Eu quero te dar uma notícia, um aviso, que se você decidir pelo Deus da promessa, tudo aquilo que você deseja, porque a palavra de Deus diz que se nós permanecermos nele, a palavra dele permanecemos em nós, tudo aquilo que nós pedimos nos será dado. Por quê? Porque a vontade do homem e a vontade de Deus se tornarão uma. Entende? Se você quer antecipar o seu caminho, essa palavra é mais instrutiva, e é uma palavra que veio muito para mim, que você busca o Senhor, porque Deus, ele quer ser o nosso refúgio. Deus, ele quer olhar para o nosso coração e ver o coração quebrantado. Deus, ele quer estar conosco para sempre. Deus, ele quer te chamar hoje para uma nova história, para uma história de arrependimento. Que nós possamos saber e reconhecer um culto racional, verdadeiramente entregar ao Senhor o que nos custe. Mas se nós não fizermos, Deus, ele tem te dado hoje a oportunidade de uma decisão diferente. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui, me passei na hora. Gostaria que você pudesse pensar sobre essa palavra. Tudo começa com uma decisão, mas ela não pode parar por aí. Tem que existir uma preparação, tem que existir uma separação, tem que existir uma entrega real, tem que existir a ação finalizada. E se por acaso você não tem vivido isso, Deus hoje tem te chamado para uma nova história, para uma nova realidade. Amém? Que nós possamos ser como Davi hoje, essa noite. Que mesmo que se nós falharmos, nós possamos colocar o Senhor como centro e buscarmos um arrependimento genuíno. Que Deus, ele tem perdão para te dar. Deus, ele tem perdão para nos dar. Deus, ele tem restauração para nos dar. Deus, ele tem uma nova história para nos dar. Mas isso tudo nasce com uma decisão de servir a Deus a sério. Não tem como vivermos uma vida de brincadeira. Temos que decidir servir ao Senhor e entregar ao Senhor algo que realmente nos custe. Gostaria de chamar o pastor aqui. Pedir que você possa orar ao Senhor nesse momento. O que tem passado na sua mente? Se coloque de pé, por favor.
colocado como primícia na sua vida, sabe? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? É necessário uma reorganização das nossas prioridades para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Segue os teus olhos, Coloque a mão no seu coração. sempre atentos permanecem. Precisamos entender o que foi pregado nessa noite. Precisamos entender que a oportunidade de decidir Deus nos dá e seguir uma nova história. Mas muitos ficam remoendo o passado, ficam remoendo dentro do seu coração aquilo que o passado produziu dentro de você. O Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de deixar o que ficou para trás e começar algo novo de verdade, para a bênção de Deus de verdade. Senhor, em nome de Jesus, sonde o nosso coração nessa noite, sonde o coração dos teus filhos, Senhor, da tua igreja. Senhor, nós não podemos ficar amarrados, Senhor, com aquilo que nos aprisiona. Nós não podemos, Senhor, amar mais o pecado do que o Senhor, mas nós queremos viver algo novo. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, largar o que nos aprisiona e viver algo novo, Pai. Seremos uma geração que opta pelo Senhor, uma geração que decide pelo Senhor, uma geração que não desiste do chamado, mas uma geração que entende o chamado e diz: nada vai impedir aquilo que Deus prometeu para mim. Por isso, Deus, nós queremos nessa noite rasgar o nosso coração de verdade, rasgar o nosso coração e dizer: Pai, nós precisamos, Senhor. Sonde-nos nessa noite. Sonde-nos nessa noite. Eu quero chamar você, se você quiser uma oração. Eu queria orar por você. Eu queria que você viesse, saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, porque Deus está te dando uma oportunidade de você decidir, meu irmão. Decidir de verdade, decidir ter uma nova chance.